Ou seja, no problema anterior era 1 e menos 3, não foi? Então, o valor de y aqui mudaria se eu colocasse 1, no caso, se eu colocasse valores aqui, 1 e menos 3, certo? Aí eu poderia ter uma função, no caso, valores da função. Geralmente, quando a gente substitui pelas raízes, a função se reduz a zero. Vocês façam isso. Peguem a equação anterior, certo? Aqui a equação anterior. Cadê? Ok, aqui. X ao quadrado mais 2x menos 3 e substituam pelas raízes, tá? Que vai ser o menos 3 e o 1. Aí vocês substituem e vejam se dá igual a zero. Certo? Então, continuando aqui, a gente vai ter o seguinte. Fizemos o problema. Eu não mostrei o gráfico, vou mostrar mais à frente, tá? A gente vai primeiro definir o que é uma função quadrática ou função de segundo grau. A gente já viu que temos problemas relacionados à área, ou seja, quando a gente quer aumentar uma área ou diminuir uma área, a gente pode utilizar aí equações de segundo grau para poder fazer a resolução desses problemas. Então, a equação de segundo grau, ou função de segundo grau, nada mais é do que um y, uma função y, certo? A gente geralmente utiliza o y porque está relacionado ao eixo vertical. E a gente utiliza o x relacionado ao eixo horizontal. A gente vai ver mais à frente. O y aqui é meu f de x. Porque f de x aqui não depende dos valores de x. Então esse meu y ele vai depender dos valores de x. Para poder ser a resolução desse meu valor de y. Então, para isso eu tenho que ter A, B e C constantes reais, ou seja, vamos lá, para conjuntos, números reais. Lembram lá, né? Todos os números. Números reais, todos os números reais, né? Com A diferente de zero. Eita. Por que A diferente de zero? Porque se eu tiver um A igual a zero, minha equação se reduz para a equação do primeiro grau. Porque A igual a zero vezes x ao quadrado, tudo zero, né? Tudo vai a zero e eu fico apenas com o b vezes x mais ou menos c, né? Então, se reduz a equação do primeiro grau. O domínio de toda função quadrática é os valores reais. O domínio, pessoal, é o quanto eu posso trabalhar com essa equação. Ou seja, para todos os valores. Eu posso trabalhar com essa equação de segundo grau para todos os valores. Então, o domínio é igual a os valores reais. O domínio é o conjunto, tá? Dos valores. Então, o conjunto pode ser todos os números reais. Tudo bem? Continuando. Aqui temos alguns exemplos. Ó. Essa função x ao quadrado mais 3x menos 1, a gente já viu ela, né? É uma função quadrática com os termos a igual a 1, b igual a 3 e c igual a menos 1. Esta daqui, eu não tenho um valor com x, né? Acompanhando o x, ou seja, eu não tenho meu b, certo? Então, esse meu b vai ser igual a zero quando eu não tiver o b. Nesse caso aqui, eu não vou ter meu c, então meu c vai ser igual a zero. E nesse outro caso aqui, eu não vou ter nem meu b nem meu c, então eles vão ser igual a zero, certo? Aqui eu tenho uma função, a função mais simples que existe é essa. Continua sendo uma função de segundo grau? Continua, temos aí um x ao quadrado. Se tem valor potência ao quadrado, é função de segundo grau. Bem, continuando. Funções quadráticas elementares. Temos aí o x ao quadrado, porque ela é elementar, é o mais simples possível, certo? De uma função. E ela é negativa, né? Sempre eu vou ter um termo positivo e negativo porque faz parte dos números reais. Então, nas duas funções, o b e meu c vai ser igual a zero. Na primeira, meu a, olhem só, o a vai ser muito importante. O a ele vai ser importante na hora que a gente for definir os gráficos. Aqui eu tenho um a na primeira igual a 1 e o a na segunda igual a menos 1. Isso. Domínio, lembrando, é o conjunto dos valores que podem ser atribuídos ao x, certo? No caso, ao y da função. Então, são todos os números reais, todos os números praticamente.
Então, agora a gente vai partir para os gráficos. A parte mais interessante é essa. Eu vou ter um y igual a x ao quadrado, certo? Onde eu vou atribuir valores para x. Olhem só. Quando x for menos 2, meu y vai ser quanto? 4. Por quê? X menos 2 vezes elevado ao quadrado vai dar quanto? Menos 2 vezes menos 2, 4. Quando o x for menos 1, eu vou ter igual a 1, porque menos 1 vezes menos 1 igual a 1. Quando for 0, eu vou ter um y igual a 0. Lógico, né? 0 elevado a 2 é o próprio 0. Quando eu vou ter 1, x igual a 1, eu vou ter 1 também, o y igual a 1. E quando eu tiver um x igual a 2, eu vou ter um y igual a 4. Vejam que os valores aqui eles se repetem, porque eu tenho um quadrado aqui, ó. Menos 2 ao quadrado, 4. Ele o que? Se torna positivo, né? Todo número elevado ao quadrado, ele, mesmo que for negativo, ele vai se tornar um número, um produto positivo. Agora a gente vai ver o gráfico. O gráfico, pessoal, ele vai ser um gráfico cartesiano, né? Se chama cartesiano, certo? Onde temos uma abscissa, que é o termo em x, chamado abscissa. É uma reta, certo? Que corta os valores negativos e positivos na horizontal, e temos uma ordenada que corta no ponto zero essa reta na vertical, que é dado pelo y. Por isso que a gente utiliza y e x. Um está diretamente ligado ao outro, certo? Ou seja, o y depende do x, tá? Para poder ter um valor. Agora vejamos, vamos colocar esses valores, né? Aqui, quando o x for menos 2, o y é 4. Então tá aqui, o y é igual a 4. Quando o x for menos 1, tá aqui, o y é 1, tá aqui, ó, o ponto. A gente tá traçando o que? Pontos. Quando o y, no caso, o x for 0, é 0, tá aqui o ponto. Quando o x for 1, o y vai ser 1, tá aqui, ó. E quando o x for 2, o y vai ser 4 positivo, tá aqui, ó. Aí vejamos, a gente vai traçar um gráfico. Olhem só que beleza. O gráfico ele vai partir lá do ponto negativo, né? No caso, no x negativo, ó, tem aqui a ordenada, né? O y, e tem termos negativos para a esquerda. Na ordenada, no caso, à direita da ordenada eu tenho para x números positivos. Para cima da abscissa do x eu tenho números positivos, para baixo números negativos. Então vejamos, aqui eu tenho apenas y positivo, tá aqui, ó, tudo positivo, mas para x eu parto do negativo e vou para o positivo, tá aqui, ó, eu traço essa reta. Isso aqui se chama esse gráfico chama-se, esqueci o gráfico. Sim, esse gráfico ele vai se chamar parábola, certo? Já ouviram falar em parábola? É justamente esse que parece com um copo, tá? Uma bacia, uma vasilha, certo? E essa parábola ela pode ter concavidade virada para cima, que é esse caso aqui, essa concavidade, essa abertura virada para cima, onde eu tenho descrita pela função y igual a x ao quadrado, certo? E eu tenho aqui a imagem vai ser o que? A imagem vai ser os pontos de onde ela pode ir. Ela pode ir de 0 até mais infinito. Tá aqui, ó. Os valores eles podem ser de 0 até mais infinito. Tá aqui, ó. Y pode atribuir valores infinitos. Aquele foi 1, no caso, foi 1, aquele foi 4. Aquele pode ter sido 8, 16, 256, 1 milhão, lá para cima, né? À medida que o y aumenta aqui, ó, no caso o x aumenta, né? Tanto para a direita ou para a esquerda, meu y também vai aumentar. Então ele pode ser a imagem entre 0 e x, no caso, e mais infinito. Aqui também temos outro conjunto, tá? É o conjunto dos valores para quem? Para y.
No domínio a gente tem o conjunto dos valores para x, na imagem eu tenho os conjuntos para y, tá? Que fique claro isso para vocês. Tudo bem? Lembrando de conjuntos lá, são valores, né? Elementos. Outro detalhezinho importante é que eu tenho, ó, ele é fechado em zero, ou seja, eu não posso ter menor do que zero valores para y com essa função, tá, gente? Nessa função aqui. E posso ter valores até mais infinito, ou seja, está aberto aqui mais infinito. E o mínimo da função é o zero, ou seja, o valor mínimo atribuído é o zero. Vamos para a próxima agora, a gente vai ter o que? 1 menos x ao quadrado. É a mesma função, só que negativa. O que vai acontecer? Eu tenho valores diferentes, olhem só. Os valores antes eram todos positivos, mas agora, por causa desse menos, eles vão ser todos negativos, apesar de serem os mesmos valores, ó, 4, 1, 0, 1, 4. Então o gráfico ele vai se comportar de maneira completamente diferente. Em vez de ser concavidade para cima, a parábola vai ter concavidade para baixo. Isso muda, né? Isso vai mudar a imagem, certo? A imagem vai ser agora de aberta em menos infinito, né? O intervalo aberto em menos infinito, certo? Para baixo agora. Os números negativos, né? Até o zero, ou seja, ela não vai ultrapassar, né? Em y igual a menos x ao quadrado, ela não vai ultrapassar meu zero aqui, certo? Ela vai ficar aqui, ela vai, chega em zero e decai novamente. Tudo bem? É o que acontece aqui, ó. Vou em menos 2, menos 1, aí 0, 1, 2, e cresço novamente os valores em x. E aqui eu tenho menos 4, né? Aí menos 1, 0, e desço novamente, ó. 1, menos 1, menos 4, menos 6, menos 8, menos 256, menos 1 milhão, e assim sucessivamente. Então vejam que existe uma diferença. Sim, agora eu tenho o valor máximo. Antes era um valor mínimo, né? Todos os valores acima do eixo y, onde está o eixo y aqui, todos eram maiores do que meu zero. O menor valor era o zero. Tá aqui o ponto de menor valor era o zero. Agora é o contrário. Ela está voltada para baixo, o ponto de maior valor é meu zero. E todos os números abaixo são negativos para y. Parece difícil, né? Parece complicado, mas se você interligar uma coisa com a outra, que o y está sempre relacionado ao x e vice-versa, e jogar aqui os valores para y e para x no gráfico, vocês vão entender de maneira mais simples. E lembrar dos conjuntos, né? A gente estudou conjuntos, tem que vão ser bem utilizados aqui, o que a gente aprendeu lá. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos analisar duas últimas figuras. Na análise das últimas duas figuras, sugere o caso do seguinte: uma equação geral, todas as funções quadráticas do tipo y igual a f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, que é o seguinte: os grafos eles são parábolas. A gente fez lá para a função elementar, mas a gente pode agora atribuir para diversas outras funções quadráticas do segundo grau. O ponto mais alto, o mais baixo, né, vai ser chamado de vértice, ou seja, no final do copinho ele vai ser o vértice, certo? Também aqui no alto do copinho, né, com ele virado para baixo, ele vai ser meu vértice, tudo bem? O ponto mais baixo é o ponto mais alto da minha parábola. A reta vertical que passa pelo vértice é chamada de eixo da parábola, certo? Ou seja, aquela retinha lá que passa, no caso, aqui, ó, que passa pelo vértice, é chamada de eixo da parábola. E temos aqui, se A for maior do que zero, viram lá que meu A, quando eu tenho um x ao quadrado, né, positivo, o A ali é 1, tá, gente? E quando eu tenho menos x ao quadrado, o A vai ser menos 1. Então, A maior do que zero, com cavidade voltada para cima. A menor do que zero, com cavidade voltada para baixo. São as propriedades. Eu tenho com cavidade voltada para cima, o vértice bem no fundinho do meu copo, né? O A maior do que zero. Quando eu tenho uma parábola com cavidade para baixo, o eixo lá, o vértice, ao ponto de máximo, né? Eu tenho um A menor do que zero.
certo?